Oi pessoal, eu sou Débora Vicente, promotora de justiça, 20 anos de carreira, atualmente titular de uma das promotorias de tutela coletiva da saúde da região metropolitana 2 e candidata à presidência da Ampers pela chapa Autonomia. Olá, amigos e colegas do Ministério Público e de associação. Eu sou Denise Freitas Fabião Guasque, tenho 37 anos de Ministério Público. É um prazer estar aqui conversando com Débora e transmitindo a todo o colegiado, a todo o nosso colegiado, o interesse e o desejo da chapa Autonomia, visando uma nova gestão da Ampers. Nesse momento em que o Ministério Público brasileiro enfrenta inúmeros ataques e avanços contra o exercício das nossas atribuições por instituições que também atuam no campo democrático, é fundamental que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da nossa associação, retome o espaço da Ampers como um local de discussão de todas as ameaças, de todas as decisões, de todos os comportamentos da Procuradoria-Geral, de quaisquer outros poderes ou instituições que possam afetar o nosso exercício profissional, a nossa carreira, a nossa instituição e a sociedade fluminense. Complementando a fala da Débora, eu gostaria de trazer aqui também a nossa vontade de retomar o espaço democrático de discussão da Ampers, não só com temas jurídicos, como temas também sociais, mas também temas institucionais que nos afetam no dia a dia, não só sob o ponto de vista legal, legislações que vêm surgindo de forma a diminuir nossas atribuições, como também sob o ponto de vista institucional. Temos que nos unir, temos que atuar de forma única, para que possamos cada vez mais tornar o Ministério Público uma instituição forte na luta pela democracia, pelo Estado de Direito. É da multiplicidade do exercício das nossas atribuições que resulta a força dessa instituição. A atuação dos colegas que nos antecederam levaram à redefinição do modelo do Ministério Público na Constituição de 88 e a conquista de novas áreas, de novas funções a serem desempenhadas. Não há conflito, não deve haver desgaste no exercício das nossas múltiplas atribuições. O Ministério Público é de todos nós, de quem entra agora, de quem está aqui e de quem já saiu. E nesse contexto, nós conclamamos todos a pensar num Ministério Público plural, onde todas as atribuições se complementam e se justificam no seu atuar. Precisamos cada vez mais nos fortalecer como promotores e procuradores de justiça para que tenhamos cada vez mais respeito de todas as instituições. Nesse momento, o Estado do Rio de Janeiro enfrenta inúmeros desafios. A política de segurança pública é elaborada a partir de uma DPF, com a participação decisiva do Poder Judiciário e com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro numa posição tanto quanto desconfortável. Por outro lado, na ADI 4917, o Supremo Tribunal Federal decide quanto à partilha dos vasos do petróleo e uma decisão de improcedência da ação seria extremamente negativa para as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Também enfrentamos a necessidade do cumprimento de um regime de recuperação fiscal, com a obrigação do cumprimento de inúmeras obrigações em relação à União no prazo de 10 anos. A defesa do Estado do Rio de Janeiro não compete apenas ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo. É fundamental que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se entenda, se perceba e como uma instituição federal que também deve defender o Estado, as finanças e a sociedade do Rio de Janeiro em relação aos interesses das outras unidades federativas. Sempre que for possível que estejamos ao lado, né, dos demais entes federativos na defesa dos interesses nacionais, nós estaremos a partir da atuação em entidades nacionais como a CONAMP,
mas quando for necessário a defesa dos direitos do Estado do Rio de Janeiro, a Amperd precisa se colocar nesse papel em prol do Ministério Público, dos seus membros, na ativa ou aposentados, mas sobretudo da sociedade fluminense, para a defesa da qual nós existimos. É importante nós termos em mente que o nosso Estado está numa situação econômica muito difícil. Tivemos uma grande demanda de atos ímprobos, de administrações que não apresentaram uma gestão adequada, e isso resultou nessa situação de dilapidação do patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Precisamos lutar por ele, precisamos fortalecer o patrimônio do nosso Estado, para que possamos também ter voz dentro de todo esse orçamento e ver uma melhora de toda a nossa sociedade e das pessoas, dos cidadãos. Para conversar com você sobre esses e outros assuntos, a Chapa Autonomia organizou um calendário de encontros virtuais e convida você a estar conosco, falando sobre previdência, sobre os princípios da unidade, independência e autonomia do MP, sobre as nossas funções institucionais e todos os demais assuntos que interessam a nossa classe e que precisam ser pauta da nossa associação. Hoje vivemos um momento diferente em que a conversa através da internet se tornou a regra e nós estamos aderindo a essa regra. Fica muito difícil termos uma conversa individual com cada colega em face do exíguo tempo de campanha e também todos estarmos em exercício funcional. Eu sinto assim muita falta dessa conversa individual, mas no conjunto ela se torna quase que inviável. Dessa forma, fizemos a escolha desses encontros coletivos e pela plataforma Teams. E, infelizmente, nós vamos continuar tendo esse modelo também de reuniões, porque hoje é uma realidade o trabalho à distância, os encontros à distância, o relacionamento à distância. Mas juntos nós sempre estaremos de coração e de amor à nossa instituição. Os candidatos da Chapa Autonomia esperam por você, nos nossos encontros virtuais. Um grande abraço. Um grande abraço a todos e foi um prazer estar nesses breves minutos com vocês.